I'm going under, and this time I fear there's no one to save me. Olá, bom dia a todas, todos e todes. Eu me chamo Heitor Cornacchione, eu tenho 54 anos de idade, sou um homem cis, branco e hétero, estou vestindo uma camisa branca e uma gravata azul. Sou conselheiro da ASP e com muita satisfação eu vou mediar o painel de hoje no encerramento do mês da mulher na ASP. Eu quero desde logo cumprimentar nossa diretora cultural, a doutora Flávia Clito Fornaciari Doria, o nosso presidente, doutor Mário Luiz Oliveira Costa, e também a nossa qualificada audiência, que hoje chega aos 105 inscritos, todos em meio telepresencial. Logo no início dos cumprimentos, eu fiz referência ao gênero neutro, todes, foi justamente acerca de identidade de gênero, de transfobia, que se tratará nesse painel. Mas antes de dar início às palestras propriamente ditas, eu gostaria de ressaltar que a sociedade brasileira, em pleno século XXI, ainda é extremamente conservadora, preconceituosa e binária, né? Isso a despeito do Estado brasileiro estar centrado na dignidade da pessoa humana, conforme previsto lá no artigo 1º da nossa Constituição, que também aponta como objetivos fundamentais da República a construção de sociedade livre, justa, solidária, erradicação de pobreza, o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. No entanto, o que a gente vê na prática, e aqui eu vou lembrar do Orwell, né, é que em nosso país ainda há pessoas humanas mais humanas que outras, e que algumas vidas têm mais valor que outras vidas. E essa é a nossa triste realidade. O Brasil, lamentavelmente, é o primeiro país do ranking mundial em homicídio de pessoas transgênero, embora o Estado brasileiro, muito convenientemente, não faça essa contabilidade. O Estado brasileiro é omisso no tratamento e levantamento dos dados, havendo registro de 0 casos de homicídio de pessoas trans nos assentamentos oficiais. No entanto, a gente sabe que em 2020, por exemplo, foram registrados 175 assassinatos de pessoas trans, sendo que todas essas vítimas expressavam o gênero feminino. Ou seja, nós estamos tratando de 175 transfeminicídios em um único ano. Sem falar, é claro, que há subnotificação, né? A expectativa de vida das pessoas trans é de apenas 35 anos, que é um absurdo, é impensável, né? Sendo que no Brasil apenas 0,02% das pessoas trans chegam à universidade, sendo imensa a evasão escolar. Mas aqui, para falar sobre o tema, e assim ocupando o lugar de fala, nada melhor do que ouvirmos a nossa primeira palestrante, a professora Letícia Carolina Nascimento, mulher travesti, com um vasto currículo que eu vou tentar resumir aqui, professora. Professora é pedagoga, professora da Universidade Federal do Piauí, doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Piauí, autora do livro Transfeminismo, da coleção Feminismos Plurais,
coordenada por Djamila Ribeiro, pesquisadora vinculada ao NEPGC, da Universidade Federal do Piauí, RIMAS, da Universidade Rural de Pernambuco, POCs, da Universidade Federal de Pelotas, a BPN e a INPG, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Associação Internacional de Pesquisa na Graduação em Pedagogia. É ativista social, atuando como cofundadora e articuladora do Acolhe Trans e junto à coordenação executiva nacional do FONATRANS, que é Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais. Agradecendo previamente, professora Letícia, por aceitar o nosso convite e para falar sobre feminicídio contra mulheres trans e travestis. A senhora tem a palavra, professora. Obrigada, Heitor. Obrigada a todos que estão nos assistindo nesse momento. Queria saudar de maneira especial a minha companheira de mesa, a Elizabeth, que está aqui comigo já na sala e deverá falar em seguida a minha apresentação, né? Já fui apresentada, então vou resumir um pouco o que eu posso falar mais sobre mim, né? Sou uma travesti negra que rompe, né, com esse sistema de invisibilização de travestis, uma vez que eu ocupo um lugar que me permite transitar nos mais diversos espaços, né? Mesmo sendo uma travesti em alguns lugares, quando eu coloco que sou professora da universidade, eu percebo que o tratamento muda, né? Então, ela não é apenas uma travesti, o que é extremamente lamentável, uma vez que nós deveríamos ser tratadas com dignidade, independente da função, do cargo que nós ocupamos, né? Mas, de fato, no nosso país, estar sendo professora de uma universidade é um privilégio. A gente vive num país que ainda tem um número muito grande de analfabetos. Então, na verdade, estar na universidade, mesmo como aluna, em especial na universidade pública, ainda é um privilégio. É um privilégio para poucas de nós, embora parte das pessoas cisgêneras, né, possam viver isso de maneira bastante comum. As famílias de pessoas cisgêneras sonham com os filhos na universidade. Esse sonho não é possível para a maior parte de nós. Sonhar em estar na universidade é algo muitas vezes impossível, né? Uma vez que a maior parte da população travesti no nosso país sequer conclui a educação básica, né? Ou seja, não chega nem aos anos finais da educação básica, que corresponderia ao ensino médio, né? E esses dados, eles nos mostram, né, o quanto é difícil as vivências de travestis. Se nós formos falar em números absolutos, né, nós não teríamos as travestis com ocupando esses primeiros lugares, né? Nós sabemos que, em termos absolutos, a população negra, de maneira geral, ela passa pelas maiores vulnerabilidades, né? Homens cisgêneros negros, mulheres cisgêneras negras. E aqui a gente não consegue saber por quê. Parte das travestis que são assassinadas, em cerca de 80%, são negras, mas quando nós falamos de violência contra a população negra, a gente define basicamente entre homens e mulheres. Então, a gente não sabe, dentro desse contingente, quantas pessoas trans também compõem esse perfil, né? Então, a gente sabe que, em termos de número absoluto, nós podemos não ocupar o primeiro lugar das estatísticas, mas os números ainda assim chocam, né? Como o Heitor falava anteriormente, apenas no ano de 2021 foram 175 assassinatos. 175 assassinatos de mulheres trans, de travestis, de pessoas trans que se reconhecem em uma identidade de gênero feminina, o que mostra que há um peso do machismo. É por isso que nós estamos discutindo, nesse momento, no mês da mulher, uma violência também contra as pessoas trans, porque os dados nos mostram que as maiores vítimas de violência transfóbica são as identidades de gênero feminina que vivem a transgeneridade.
Então, em outros anos não foi o número absoluto, mas esse número chegava a 90% das vítimas enquanto identidades de gênero feminina, né? E é por isso que nós dialogamos nesse mês das mulheres, né? Encerrando hoje o mês das mulheres, tentando inserir algumas pautas sobre as questões das travestis e das transexuais, das pessoas transgêneras de modo geral, né? Até porque também se utiliza o termo transfeminina para falar, a gente precisa recordar que a identidade, ela é autorreferenciada, ela é de um princípio de autodeterminação, inclusive dentro do campo jurídico, uma vez que o processo hoje de mudança de nome no cartório, ele reconhece que as pessoas trans têm o direito a autodeterminar a sua identidade, né? Então, não é você que tem que identificar se eu sou uma travesti ou se eu sou uma transexual ou se eu sou uma transfeminina. O que vale é o modo como eu me apresento. Então, se eu me referencio como uma travesti, eu preciso ser reconhecida como uma travesti, porque existe uma série, né, de documentos normativos que hoje nos possibilitam afirmar a nossa própria identidade, inclusive dentro do campo da saúde, né? O Conselho Federal de Psicologia, na Resolução 01/2018, que estabelece o conceito de autodeterminação dentro das práticas de saúde em psicologia, determinando que psicólogos e psicólogas não têm o direito de identificar identidades trans. A pessoa é que autodiz, né? Ela diz, ela afirma, ela autodetermina a sua identidade. O papel do psicólogo e da psicóloga não é laudar a identidade de uma pessoa trans, pelo contrário, é acompanhar esse processo, mas parte de uma autoafirmação essa identificação. E essa decisão do Conselho Federal de Psicologia, ela fundamentou a decisão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, quando determinou que a mudança, a retificação de nome, né, de prenome para um outro nome, né, que deixa de ser um nome social, né? O nome social é aquele nome que eu me reconheço socialmente. É um nome que difere do meu nome de registro civil. A partir do momento que eu faço a minha retificação, o nome social, ele deixa de ser nome social e ele passa a ser o meu nome civil. Então, eu não tenho mais o outro nome, porque aquele registro, ele deixa de existir, entre aspas. Ele continua lá no cartório, né? Mas ele vai sofrer um processo de averbação e outro nome será inserido naquele registro. Então, há uma mudança de fato. E aí nós não falamos mais em nome social, mas algumas pessoas trans, por N questões, ainda utilizam o nome social, principalmente porque, embora tenha simplificado, que as pessoas entendem que houve, de fato, uma simplificação do processo, mesmo com essa simplificação, ainda é burocrático, né, fazer o processo de retificação. Parte da documentação a gente consegue retirar pela internet, o que é extremamente fácil para mim, que tenho internet de qualidade em casa, tenho um notebook à minha disposição, né? Agora, para a maior parte das pessoas trans, né, que não tem nem sequer um computador em casa, um notebook para toda a família, né? Nem esse para toda a família tem, porque a gente sabe que a nossa realidade, pelo menos aqui em casa, eu moro com meu irmão e eu tenho um notebook no meu quarto, ele tem um notebook no quarto dele. Então, nós nem compartilhamos um computador. Mas nenhum computador por família, a maior parte dessas pessoas tem. Nenhuma internet, às vezes, com Wi-Fi. Às vezes, sim, às vezes não, porque nós sabemos que hoje em dia o Wi-Fi é fundamental na vida, né? Então, acaba sendo possível que essas pessoas possam ter um Wi-Fi em casa. Mas esses dispositivos e a maneira como acessar esses sites, porque a linguagem, ela não é uma linguagem simplificada, né? Você entra num site desses, você, na sua tela, abre várias informações. E para pessoas que têm, por exemplo, estudaram até o 7º ano, até o 6º ano, você lê todas essas informações numa tela de computador e saber
que aba você vai abrir, onde você encontra esse serviço, não é algo fácil. Para mim, que sou professora universitária, quando entro num site desses, eu dou uma olhada geral para entender o site, e aí eu consigo me localizar dentro dele. Mas não é fácil. Então, nós estamos falando de um serviço que ainda é burocrático, né? E que impede essas pessoas de ter acesso à retificação. Mas quando o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele decidiu que a retificação de nome ela seria a partir da autodeterminação de uma pessoa trans, ele fez uma consulta ao Conselho Federal de Psicologia. Porque até então, e ainda hoje, infelizmente isso acontece, esse tipo de prática ele só era possível quando a medicina se posicionava, né? As ciências médicas se posicionavam favoravelmente à identidade daquela pessoa. Então, você tinha que abrir um processo civil e aí a pessoa trans teria que apresentar um laudo psiquiátrico e um laudo de psicólogo, né? Confirmando que era uma pessoa trans, né? Então, se estava havendo uma mudança no modo como essas pessoas iriam retificar, o CNJ achou por bem consultar o Conselho Federal de Psicologia, querendo entender se de fato as pessoas trans elas poderiam ir até um cartório sem um laudo de um psicólogo, de uma psicóloga, né? E esse ano foi em 2019, a resolução do Conselho Federal de Psicologia havia sido publicada em 2018. Isso foi fundamental, porque o Conselho Federal de Psicologia informou ao CNJ que psicólogos e psicólogas não têm o direito de determinar as nossas identidades. E quem determina as nossas identidades somos nós. E aí o Conselho Nacional de Justiça entendeu, ora, se o órgão máximo da psicologia brasileira diz que eles não têm o poder de determinar, por que nós iremos continuar vinculando esse laudo a uma retificação? Então, o CNJ ele entendeu que não era mais necessário. E aí nós conquistamos esse direito, né, de poder nos dirigir aos cartórios e fazer a nossa retificação. Embora ainda seja comum as práticas de solicitar laudos, né? Inclusive, quando nós queremos fazer algum tratamento com endocrinologista, né, para tomar hormônios, é muito comum que eles peçam, antes de receitar os hormônios, um laudo de um psicólogo ou de um psiquiatra, o que se constitui em algo errado, uma vez que o conceito que deve prevalecer é o conceito de autodeterminação, né? Acho que esse conceito de autodeterminação era uma das ideias que eu queria apresentar hoje para vocês. A segunda ideia, ela tem uma relação com essa, mas tange mais as violências contra as pessoas trans. Eu tenho trabalhado no meu livro Transfeminismo, o último capítulo, ele é dedicado a algumas reflexões acerca da equiparação, né, do transfeminicídio como crime de feminicídio. Por quê? O feminicídio ele já é uma tipologia criminal, ele já está referendado pela lei. O que eu entendo é que que o termo está exatamente correto. O termo é feminicídio, mas eu entendo, na minha interpretação, que o feminicídio, né, ele se divide em dois conjuntos de crime, os transfeminicídios e os cisfeminicídios. Isso precisaria haver uma mudança na lei? Não. O feminicídio é uma categoria que já abarcaria as violências vividas tanto por pessoas cis como por pessoas trans. O que nós deveríamos mudar nessa lei não é a inclusão do transfeminicídio, do termo transfeminicídio e do termo cisfeminicídio. Ele já deveria se estender às pessoas trans e às pessoas cis. O grande obstáculo, legalmente falando, é que no processo de formulação da lei foi incluído a expressão crime em razão de sexo. A ideia de sexo que as pessoas que formularam a lei é uma ideia de sexo biológico, né? De um sexo que seria determinado pela biologia. Entretanto, dentro dos estudos de gênero, nós não trabalhamos com nenhuma categoria biológica, porque nós entendemos que a categoria ela é cultural, né? Eu vou tentar exemplificar a partir da prática jurídica, né? As pessoas morrem.
as pessoas podem se matar, as pessoas podem praticar assassinatos, né? Animais morrem, animais matam uns aos outros, mas isso não é considerado um crime. Quando nós criamos uma tipologia de crime ou de assassinato, nós estamos atribuindo um valor a uma prática. Esse valor, ele não é natural. Esse valor, ele é construído socialmente. Os crimes, eles não são naturalmente crimes. Eles são crimes a partir de um processo de significação cultural. A nossa corporalidade, igualmente, é um dado, mas esse dado, ele não carrega em si valores. Os valores são construídos socialmente. O que significa dizer que quando eu olho para uma anatomia masculina e para uma anatomia feminina e vejo papéis de gênero, isso não é algo natural, é algo que está sendo construído socialmente. Então, o sexo, ele não pode ser tratado como uma categoria biológica, porque toda categoria, ela passa por processos de valoração social. Nós atribuímos valores a esses órgãos, aparentemente, né, sem qualquer valor. Né? O ato de olhar, de descrever, de entender a função é um ato científico, é um ato de criação de valores acerca desta anatomia. Então, nós não podemos entender o sexo como algo que é natural. Na verdade, quando eu descrevo o sexo, nós já estamos tentando produzir gênero. O gênero, ele englobaria a categoria de sexo, tanto quanto as práticas de significações culturais. Por isso que o mais correto seria a legislação punir crimes em razão de gênero, né? Especificadamente crimes em razão de gêneros femininos, né? Já que existem uma possibilidade desses crimes. A gente percebe que há uma relação muito grande entre os cisfeminicídios, né? Os feminicídios cometidos contra mulheres cis e os transfeminicídios, os feminicídios cometidos contra mulheres trans. As relações são, primeiro, a maior parte dos agressores conhecem a vítima, inclusive tem relações afetivas, amorosas ou sexuais com a vítima. É muito comum que entre os agressores tenhamos esse tipo de relação. O segundo fator é o excesso da violência, né? Quando a gente vai olhar os crimes, né, os relatos de crimes de feminicídio, nunca é uma facada. Nunca é um tiro. Parece que um golpe é insuficiente para matar a vítima, né? Então, quando a gente vai ler o relato, ele é bárbaro, né? Ele segue uma sequência de tiros, depois esquartejamento, ocultação do corpo. Nunca é apenas algo isolado, né? Então, na maior parte dos casos, nós temos uma violência que é bastante excessiva, né? E isso também acontece nos crimes de transfeminicídio. Um outro elemento que coloca no mesmo nível é a violência acontecer em locais públicos. É muito comum que violências contra as pessoas trans aconteçam na rua, assim como muitas das violências que são sofridas contra mulheres cis, né? Por quê? O corpo da mulher cis, assim como o corpo da mulher trans, ele é lido como público, né? Que qualquer um pode ter acesso, que qualquer um pode tocar, que qualquer um pode olhar. Isso acaba colocando essas travestis e transexuais numa vulnerabilidade quando estão no espaço da rua, né? E um quarto motivo é a motivação machista. É o machismo que motiva, né, que encoraja esses crimes, né? Um ódio contra a feminilidade ou a ideia de que tudo que é feminino, ele pode ser possuído, ele pode ser dominado, né? A ideia que nós temos de feminilidade é essa, que a feminilidade ela pode ser possuída, ela pode ser dominada, ela pode ser controlada, né? E isso fundamenta os crimes
crimes contra pessoas trans, né? Por exemplo, frases que são comuns de serem ditas quando pessoas trans estão sendo assassinadas, né? Não quer ser mulher, pois vai apanhar como mulher. Ou seja, a ideia de que mulher, ela é alvo de violência. Então, se você se coloca no lugar de mulher, você também vai apanhar como uma mulher. No caso da Andara, que é um dos casos mais famosos, né, de transfeminicídio, a gente tem uma das frases que é dita no vídeo que ressalta o quanto a feminilidade daquela corporalidade ela causa a violência, né? A Dandara, ela está de calcinha, porque ela usa calcinha, roupas femininas, né? E no processo de violência, as roupas dela começam a ser rasgadas também, arrancadas, né? E uma das pessoas diz, abre aspas, essa não é uma fala minha, é uma fala de um dos agressores: esse viado imundo ainda está de calcinha, fecha aspas. Ou seja, uma referência à vestimenta como símbolo da feminilidade. É essa feminilidade em um corpo que causa toda essa violência. A violência, ela é motivada porque aquela corporalidade, ela performa uma feminilidade. O que nos leva à compreensão que nós vivemos em um país que odeia tudo que é feminino, que entende tudo como é feminino como algo bobo, como algo sem valor, como algo que pode ser tomado, que pode ser violado a qualquer momento, porque a feminilidade, ela é símbolo de passividade. As mulheres são tomadas desse modo. Então, qualquer corporalidade, ela também é tomada como uma passividade. Não à toa, entre a comunidade gay, entre a comunidade homossexual, as maiores vítimas de homofobia são gays, que nós chamamos afeminados. Ou seja, aqueles gays que performam uma feminilidade maior, eles acabam sendo alvo de mais violência. Por quê? É um ódio que nós temos dentro de uma cultura brasileira machista a tudo que é feminino. Então, se você é gay, você precisa, mesmo sendo gay, eu posso até lhe tolerar se você se comportar como um homem. Mas se você começar a, entre aspas, são as expressões utilizadas, desmunhecar, aí você já perde o meu respeito. Então, esse desmunhecar é quando uma corporalidade, ela traz em si feminilidade. E a feminilidade, ela não é aceita dentro da nossa sociedade. Ela ocupa sempre um lugar inferior em relação às masculinidades. É por isso que as travestilidades, as transgeneridades, elas levantam tanto ódio, tanta violência, porque elas decidem deliberadamente vivenciar a feminilidade, né? E aí as pessoas não conseguem entender, porque, de certo modo, nós abrimos mão de um privilégio, porque, sim, ser homem nesse país é um privilégio. E a gente abre deliberadamente, e isso levanta muito ódio, né? É como se nós, nossa, você está no topo da hierarquia, né? Você é um homem. Mas não. Existe um outro desejo, uma outra performance que vem tomando conta, né? Por isso que a ideia de que homens, né? A ideia de algumas feministas radicais, de que homens desejam performar mulheridade, travestilidade, para ter acesso a alguns direitos, é extremamente infundada, né? É exatamente o contrário. Quando eu abro mão da minha masculinidade, de ser reconhecido como homem, eu me coloco em um lugar de vulnerabilidade muito grande. Muito grande. Nós estamos falando de um ano, 175 assassinatos. Nós estamos falando de uma expectativa de vida de 35 anos. Como ser mulher me dá qualquer privilégio? Eu estou me colocando numa zona profunda de vulnerabilidade e de violência, que é causada pelo ódio que nós temos socialmente a tudo que é feminino. É maior do que o ódio às mulheridades, e inclui o ódio às mulheridades, porque sim, quando nós ressaltamos as violências vividas por pessoas trans, nós não estamos querendo maquiar, minimizar, mascarar as violências vividas contra mulheres cisgêneras. Nós reconhecemos essas violências, nós entendemos que elas são profundas.
O histórico de assédio, de violência sexual, de feminicídio contra pessoas cis, ele é imenso e nós não podemos ignorar. Nós estamos tentando dialogar com essas perspectivas e falar, nós vivemos violências que são parecidas, não são as mesmas. Porque mesmo entre o feminicídio existem violências. Ou você realmente acha que o feminicídio de uma mulher branca na alta sociedade é a mesma coisa que um feminicídio de uma mulher negra na favela? É uma mulher que morre na alta sociedade, é uma mulher cis que morre na favela, mas existe um contexto social diferente. E nós entendemos que sim, na violência contra pessoas trans, ela tem uma singularidade, mas ela também tem uma relação com todos esses outros assassinatos que as mulheres cis historicamente estão submetidas. Então, uma perspectiva de diálogo com essas violências, né? Ampliando a categoria feminicídio para que ela possa incluir também os assassinatos contra mulheres trans e travestis, né? Já existem, inclusive, jurisprudências nesse sentido, né? Que entendem que naquele momento, aquele crime, ele teve uma motivação machista e ele pode, sim, ser enquadrado como um crime de feminicídio. Nós esperamos que essa jurisprudência, cada vez mais, ela ganhe força, ela se fundamente, né? Já existem decisões de tribunais, decisões dos órgãos, inclusive de justiça, que orientam para a equiparação, de fato, aos crimes vividos por pessoas trans, por mulheres trans e travestis, ao crime de feminicídio. Eu vou encerrar minha fala por aqui, né? E depois a gente retoma para um debate. Muito obrigado. Professora Letícia, muito obrigado. Sua palestra foi excelente, muito esclarecedora. Coloca a luz, né, sobre essas questões tão relevantes e que são pouco debatidas ainda hoje, né? Realmente é preciso retirar da invisibilidade as pessoas trans e tratar de identidade de gênero, transfobia abertamente, né? Em todos os fóruns, em ambientes públicos, privados, para que se chegue finalmente à erradicação dessa discriminação, como preconiza lá a Constituição no seu artigo 3º, né? É preciso haver uma evolução cultural para, a partir dela, uma evolução de legislação e do tratamento da questão da transfobia pelo próprio Estado, né? Eu tenho alguns questionamentos para fazer, mas eu vou deixar para o final, porque a gente tem um tempo reduzido, e vou passar já para a nossa segunda palestra do dia, onde vamos tratar da inclusão da diversidade nas organizações, que também é um outro problema, um outro tema de grande relevância, e que revela o abismo social a que são submetidas as pessoas transgênero, né? Que são invariavelmente alijadas do mercado de trabalho por puro preconceito. Para tratar desse tema, nós convidamos a professora doutora Elizabeth Navas, a quem agradeço antecipadamente pela presença. A professora Elizabeth ostenta também um vasto currículo, que eu vou aqui resumir, com sua licença, professora. Por favor. É doutora em engenharia de produção, mestre em administração, especialista em administração de recursos humanos pela FAAP, em avaliação institucional pela UNB. Tem graduação em psicologia, foi docente da Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina, nos cursos de graduação e mestrado. Foi sócia especialista da Ágora Intertraining, consultoria focada em treinamento e desenvolvimento de equipes e líderes, e cofundadora da Pulse Serviços Digitais, uma plataforma de gestão contínua de pessoas, atuando como especialista na área de People Science. Professora Elizabeth, a senhora tem a palavra, vamos ver se no final ainda sobra algum tempo para a gente debater o assunto. Ok, é um prazer estar nessa mesa, né, nesse debate. Foi um prazer ouvir, então, a Letícia, né, que a gente já se conhecia. Eu agradeço a oportunidade
E eu trouxe alguns slides que eu pretendo compartilhar aqui com vocês, porque eu trago informações a respeito de um instrumento que a Pulses, deixa eu só encontrar, que a Pulses desenvolveu em parceria, então, com a Nós Somos. Gostaria de saber se vocês estão vendo. Estão vendo? Ok? Posso continuar, então. Enfim, eu trouxe, então, um pouco a respeito da inclusão da diversidade nas organizações, né? Sempre lembrando que as organizações são um reflexo daquilo que existe na sociedade. Essa pesquisa, ela foi desenvolvida na Pulses em parceria com a Nós Somos, e sempre que nós desenvolvemos, então, um projeto, um instrumento, nós sempre definimos alguns objetivos. E os objetivos específicos, assim, desse instrumento era de trabalhar além dos dados demográficos, né, de como essa população está, como é que as organizações estão em relação à questão da diversidade, também era de entender um pouco essa percepção dos colaboradores a respeito de diversidade, de inclusão, de entender se causa algum impacto nas relações, de favorecer com que exista, então, uma cultura de inclusão da diversidade e de oferecer subsídios para a gestão de clima, de produtividade, de turnover, porque nós da Pulses, quando elaboramos um instrumento de pesquisa, nós buscamos sempre oferecer os resultados para as organizações, de forma que eles tenham essa visão dessa realidade específica. E, a partir daí, então, desenvolver planos de ação no sentido de gerir aquelas informações e oferecemos, inclusive, recomendações, enfim, também estamos sempre disponíveis para discutir esses resultados. Então, esse instrumento, ele está ele continua sendo oferecido gratuitamente desde setembro de 2020, e os resultados que eu vou apresentar agora, eles são dados agora, né, bem atuais. Nós já fizemos inúmeras publicações, mas os dados agora são recentes, de 22.560 respondentes, 138 empresas de todos os portes e de vários segmentos. E quando nós desenvolvemos, então, o instrumento, né, junto com a Nós Somos, convidamos também alguns professores, doutores, que trabalham com essas questões, eles nos ajudaram, então, a pensar esse instrumento, né, o que é que nós íamos buscar, né? E aí nós dividimos em 4 dimensões, além de dados autodeclarados. Esses dados, nós chamamos de dados autodeclarados porque as pessoas, antes de responder ao instrumento, eles eram convidados a responder sobre algumas questões bem particulares, que a gente até chama de dados bem sensíveis, e eu vou mostrar essas informações de modo bem geral, considerando esses 22.560 respondentes, tá? Então, vamos às informações, né? Uma das dimensões é a questão da diversidade. E aí a ideia era entender qual a percepção desses colaboradores sobre a existência de diversidade no quadro de pessoas, nos diferentes cargos, na liderança, e se a organização era ou é reconhecida pela prática, né, da diversidade, se ela é reconhecida no mercado
por ser uma organização que tem um quadro diverso. O que nós podemos perceber, e a gente já deixou esses números, esses gráficos, né, nessa questão do farol mesmo, mostrando que o vermelho são os dados críticos, essas percepções críticas, né? O verde é aquilo que as pessoas entendem que está ok, que é favorável, e o neutro são aquelas pessoas que não se posicionam, o que já é um dado, né? Letícia sabe bem que quando a gente trabalha com pesquisa, nós sempre ficamos atentos não só àquilo que está ok, que aquilo é com a opinião, com a percepção no caso, né, que é revelado, mas também aquelas posições, as pessoas que não se posicionam, que não se colocam, então o que é que está acontecendo para as pessoas não se posicionarem. E em relação, então, a essa dimensão, quando somamos, né, quando percebemos essa necessidade de de existir um quadro mais diverso na liderança, quando a gente soma esse percentual crítico com esse percentual de neutros, a gente vê que é um dado que chama bastante atenção, né? E que, de fato, as organizações precisam investir, além de uma diversidade também em diferentes cargos da organização. Quando passamos para a dimensão inclusão, aqui em inclusão, nós perguntamos assim, qual era a percepção dos colaboradores sobre a existência de respeito, né, com todos os colaboradores da organização, inclusive com os grupos minoritários, se existia oportunidades de desenvolvimento igualitário e equitativo, se existia esse senso de pertencimento em todos os colaboradores, porque isso também é importante, né? O quanto eu me sinto pertencente àquela organização, se a liderança é inclusiva e se o ambiente é seguro, no sentido de permitir que eu possa expressar exatamente como sou, considerando as minhas características. Então, aqui, a opinião, a percepção dos respondentes é de que a maioria dos fatores estão muito ok, né? Com exceção dessas oportunidades igualitárias. Então, um número ainda pequeno de respondentes se posicionou de que a organização deve investir em oportunidades igualitárias e equitativas para todos os colaboradores, e se a gente também perceber aqui o número de pessoas que não se posicionaram, né, é um percentual também significativo. Quando vamos para os aspectos culturais da organização, então nós perguntamos também a percepção dos colaboradores se existe uma cultura que favorece ou que tem uma política inclusiva. E política inclusiva é muito diferente de uma prática inclusiva. Então, muitas organizações têm práticas, ações isoladas que privilegiam a diversidade, né? Chamando pessoas para rodas de conversa, fazendo uma ação e outra comemorativa, mas a política inclusiva, ela significa que incluir a diversidade faz parte da estratégia da organização, que que entende-se, então, que essa política, ela é compartilhada, ela está escrita, ela é divulgada, e a gente percebe que este fator é um fator que também apresenta percentuais mais críticos, embora temos que ressaltar que que a maioria, né, tem uma percepção de que está tudo ok, tudo certo, né, de que é bastante favorável.
de que não percebem ações de atos discriminatórios, que têm mais práticas do que políticas inclusivas, de que as discriminações são combatidas, de que eles reconhecem que existe a diversidade como um valor da organização e que as organizações que eles trabalham buscam se relacionar com outras organizações que têm os mesmos valores. A gente percebe, então, que aqui o percentual de pessoas que não se posicionaram é bastante significativo. Então, essa dimensão, ela apresenta também, mas mesmo assim, ela apresenta também um percentual bastante favorável em relação a esses diferentes fatores. E a dimensão representatividade é uma dimensão assim, nós questionamos qual a percepção sobre a inclusão dos diferentes grupos minoritários nas organizações. E vejam que interessante, eles percebem que existe equidade de gênero, étnico, geracional, religioso, de pessoas com deficiência e pertencentes ao grupo LGBTQIA+. Então, veja que essa dimensão é aquela em que os respondentes enxergam que todos esses grupos minoritários estão representados na organização. E aí, quando a gente olha para essas informações, aqui eu fiz assim um panorama, né? Um panorama assim geral de como é que esses dados estão distribuídos, e aqui a gente vê então que essa representatividade dos grupos minoritários existe uma percepção muito ok, né? Da mesma forma que a maioria entende que as pessoas são respeitadas e que precisaria apenas ter mais oportunidades equitativas de desenvolvimento, mas, de modo geral, então, nós entendemos, ou a gente interpreta, né, que as pessoas entendem ou percebem que existe inclusão da diversidade. E aí, olhando para esses dados, e eu estou tentando passar para o slide seguinte, e não estou conseguindo. Opa. Aqui. E, então, assim, olhando então, para os dados, a gente ficou pensando assim, bom, então é possível... Então, está tudo bem, né? Existe um contexto muito favorável, muito positivo em relação à inclusão da diversidade nas organizações. E até eu estava discutindo essa apresentação também com o grupo, aí falamos assim, bom, então acho que dá para comemorar. E aí eu quero apresentar para vocês, então, os respondentes. Então, além dessas dimensões, dessas perguntas relacionadas às dimensões, eu tinha dito anteriormente que nós pedimos para que os respondentes também preenchessem os dados autodeclarados, né? Então, quem são os respondentes? A maioria brancos, seguido dos pardos, um número também de pessoas, né, um percentual que preferiram não responder ou não informaram que era uma opção, pertencentes principalmente à geração Y. Essa geração conta hoje com o pessoal com até 45, 46 anos, e a maior parte das pesquisas demonstram que, de fato, é a geração que está presente
que domina, né, na maioria das organizações. Então, são os adultos jovens. Quando olhamos a geração Z, que são os mais jovens, que vão até 24 anos, e os baby boomers, no qual eu estou aqui, eu faço parte desse 2,95%, né, porque eu sou uma mulher 60 a mais, então eu estou aqui nesse item aqui do baby boomer, e os veteranos que estão com mais de 74, 75 anos. Então, essas extremidades, né? A geração Z, então, são os mais jovens, as extremidades, elas estão muito pouco representadas nas organizações. Então, a gente pensa assim, bom, existe uma percepção de que a inclusão de todas as cores e raças, e há uma percepção de que todas as gerações estão incluídas, mas essa é a percepção de uma maioria, né? Que é a maioria dominante, que predomina, né? Privilegiada, no caso. Porque se vamos pensar em termos de outras cores, raças e de outras gerações, nós percebemos, então, que não existe essa inclusão. Perguntamos também sobre a religião, e a grande maioria são os cristãos. Algumas pessoas também não se posicionaram, preferiram não responder, ou não se identificaram com uma opção de resposta. Aqui, em relação à deficiência, então, a grande maioria não tem uma deficiência, e é interessante porque nós temos uma lei que prevê a inserção de pessoas com deficiência nas organizações a partir de um determinado número, né, de colaboradores. Mas veja que a grande maioria não tem deficiência. E lá naquela questão da representatividade, eles percebiam, então, que todos os grupos religiosos e todas as pessoas, inclusive com deficiência, estavam bem representados. E quando eu entro nessa questão de identidade de gênero e de orientação sexual, aqui são os cisgênero, que são aqueles que se reconhecem, né, com o sexo de nascimento, mais homens que mulheres, mas veja, ainda existe aqui um número grande de mulheres cis, tem um percentual, né, um pequeno percentual de diferença, mas essas mulheres, elas estão, e a gente percebe que as mulheres, de modo geral, elas estão inseridas nas organizações, mas em cargos sem cargos de liderança. Depois eu vou, ou com poucos cargos de liderança. E em relação, então, à orientação sexual, principalmente os heterossexuais, né? Algumas pessoas, em relação à identidade de gênero, preferiram não responder. Outras pessoas não se identificaram com nenhuma das opções de resposta. E veja a questão das mulheres trans, dos homens trans, os travestis, enfim, essa identidade de gênero, a gente percebe claramente de que há sim que poderia haver uma maior inclusão, mas as pessoas, os respondentes, entendem que existe uma representatividade quando se fala em identidade de gênero, da mesma forma que entendem que todos os grupos, né, que não são os heterossexuais também estão representados na organização, nas organizações. E nós, porque assim, a nossa plataforma permite que a gente faça vários cruzamentos de respostas, né? E eu trouxe aqui apenas um cruzamento que eu achei bastante interessante, que eram os cargos, principalmente os cargos de coordenação, gerência e liderança por orientação sexual,
esse cruzamento, e coordenação, gerência e liderança por identidade de gênero. Então, vejam que interessante, né? Predomina principalmente os heterossexuais em cargos de gerência, em cargos de coordenação e de liderança. Aqui são os líderes iniciais, e veja os demais grupos, né? Os demais pertencentes a esse grupo, né? Uma baixíssima representatividade. E quando olhamos os cargos de gestão, né, por identidade de gênero, são as pessoas cis, homens e mulheres, mas principalmente os homens. Então, a gente vê aqui que, na realidade, embora tenha um número de mulheres cis presentes na organização, elas não são as privilegiadas, digamos assim. Elas podem até ser privilegiadas em termos de sociedade, mas elas não são privilegiadas nos cargos de liderança. Então, assim, só para algumas considerações, né? Então, existe a percepção de que o quadro é diverso, que precisa investir nos cargos de liderança e a organização assumir, então, né, perante o mercado, de que é uma organização diversa. Uma percepção muito positiva em relação à maioria dos fatores, como liderança inclusiva, o senso de pertencimento, respeito, o ambiente que favorece a expressão genuína, tendo que investir um pouco mais em oportunidades de evolução igualitária. Em relação aos aspectos, à dimensão, né, aspectos culturais, existe a percepção de que as práticas discriminatórias são repudiadas, desconhecem casos de racismo, sexismo, LGBTQIA+, capacitismo, etarismo, intolerância religiosa, a diversidade nos valores, enfim, percebe que existe práticas, ações, né, isoladas de inclusão da diversidade, mas que precisa investir numa política de inclusão de diversidade que seja escrita, compartilhada e que faça parte da estratégia da empresa, né? Então, e quando a gente fala na representatividade, a percepção é de que o ambiente é inclusivo, é igualitário para todas as crenças religiosas, para todas as etnias, para todos os gêneros, para todas as idades, para todos os indivíduos, né, as pessoas pertencentes ao grupo LGBTQIA+, e para as pessoas com deficiência. E aí a gente fala assim, tá, quem são os respondentes, né? São os brancos, jovens, hétero, cisgênero, cristãos, física e mentalmente aptos, reconhecidos, então, na literatura como pertencentes aos grupos dominantes ou privilegiados. E a gente fala, bom, tá, e o que está acontecendo, né? O dado tão furado? Não, na realidade, nós sabemos que essa percepção, ela está intimamente relacionada com aquilo, com a nossa vivência. Essa é uma percepção, primeiro que é uma percepção de uma maioria, né? Então, assim, qual seria a percepção de uma minoria? Quando a maioria olha para alguém que é diferente, então ele percebe assim, tem uma pessoa trans, tem uma pessoa deficiente, então a empresa é diversa. Na visão da maioria. Agora, na visão da minoria, qual seria essa percepção? Então, como eu falei, eu faço parte, né, de uma minoria também, de mulher, 60+, e que está fora do mercado de trabalho. A maior parte das mulheres, não só mulheres, tá? Homens também, ou pessoa que tenha
que seja 50 a mais, no meu caso 60 a mais, ou que pertence a diferentes gerações, né? Ou que seja muito jovem, também estão fora do mercado de trabalho, né? E essas pessoas são extremamente excluídas. Mas existe uma percepção de que não tem etarismo, né? De que todos as pessoas 50 ou 60 a mais estão ok, ou os muito jovens, né? Que são aquelas pessoas consideradas inexperientes e que não tem muito para dar para a organização, né? Então, nós já tivemos a possibilidade de sair, né, de fazer algumas reportagens, já saímos na mídia com os dados dessa pesquisa, já desde o ano passado a gente tem tido a oportunidade de revelar essas informações, e uma das reportagens, eles colocaram assim que as empresas, 73% dos respondentes, das pessoas, acham que as empresas são diversas, mesmo quando não são, né? E uma outra reportagem colocou a necessidade de uma política de inclusão da diversidade nas organizações. Nós também tivemos reportagens, a possibilidade, falando da questão da diversidade etária, e aí vários desdobramentos em relação a esses nossos resultados. Então, assim, no sentido de fazer o fechamento, o que eu gostaria de deixar para reflexão, né? De que nós estamos num momento mundial e por consequência das organizações, que tem uma série de desafios e que a gente precisa romper as questões de conformidade, que a gente precisa sair do lugar comum, né? E que, além de uma série de outras necessidades que nós precisamos investir, também é importante que as organizações e a sociedade como um todo pense na inclusão da diversidade etária, de gênero, de crenças, de raça, de deficiência, de orientação sexual, de deficiência, o que significa, então, incluir novos olhares, incluir novas experiências, um novo modo de enxergar o mundo, né? A gente precisa ampliar olhares e para poder ampliar as possibilidades. E a gente sabe, e as pesquisas revelam, que o ambiente de trabalho que tem pertencentes, né, ou que seja diverso, ele é muito mais positivo, ele é muito mais criativo, engajado, inovador, colaborativo, né? E até mais lucrativo para as organizações, que a gente tem que pensar que as organizações sobrevivem, né? Em função também do lucro, né? E de que nós precisamos ter clareza de que não é uma característica, nenhuma característica deve ser motivo de desrespeito, de discriminação, de injustiça e de exclusão, como a gente percebe com os resultados desta pesquisa. Então, eu agradeço a oportunidade de apresentar, né, essas informações, e estou aqui, então, à disposição para conversar sobre. Acho que não estou mais compartilhando. Oi. Professora Elizabeth, muito obrigado. Uma palestra incrível. E essa pesquisa que a senhora trouxe, ela até corrobora um censo que a ASP promoveu em 2021, por iniciativa de uma comissão antirracista. Nós fizemos um censo entre o nosso quadro pessoal e o quadro associativo. Tem muito a ver, os resultados são muito parecidos
com essa pesquisa que a professora nos trouxe hoje, né? Uhum. E a cor, idade e gênero dos respondentes já mostra como andamos mal em inclusão e diversidade nas organizações, não é mesmo? E eu acho que não é necessário apenas ser favorável à inclusão e diversidade, é preciso se adotar medidas afirmativas, não é? E ser antitransfóbico, antirracista, enfim, né? Ter uma posição mais proativa no sentido de reduzir essas desigualdades e o preconceito, não é mesmo? Eu acho interessante se a professora Letícia pudesse também manifestar isso, a impressão acerca da pesquisa que foi apresentada pela professora Elizabeth. Eu só queria fazer um parênteses, né? Que quando a gente fala de favorabilidade, não é que as pessoas são favoráveis, é que as pessoas percebem, têm uma percepção de que aquilo existe, tá? Na organização, de que a organização está ok em relação àquilo que foi questionado, tá? É só isso. Obrigado. Oi, Letícia. Maravilha. Então, os dados apresentados, eles são muito significativos, né, para a gente entender de maneira geral como está se posicionando o mercado, né? Assim como a Elizabeth, eu também atuo na área de diversidade e inclusão em ambientes corporativos, né? E a gente percebe que a área de DI, né, como a gente tem chamado, né, de diversidade e inclusão, é uma área que veio para ficar nos ambientes corporativos, porque os próprios funcionários, as funcionárias, funcionárias estão colocando essa necessidade, né? Estão demandando essa necessidade, né? E as empresas, né, o ambiente corporativo tem entendido que quando essas pessoas elas têm a possibilidade de afirmar as suas vivências, de denunciar as violências que historicamente sofrem fora do ambiente de trabalho, e quando entram no ambiente de trabalho, essas violências que estão no ambiente macrosocial, elas se repetem dentro da empresa, né? E aí as pessoas entendem que podem denunciar, que podem falar isso, e que isso não deve acontecer no ambiente corporativo, né? As pessoas começam a trabalhar com maior nível de satisfação e de segurança. Então, perceba o quanto é difícil para mulheres, de maneira geral, em especial as mulheres cisgêneras, trabalharem com medo de quando vão engravidar ou, se engravidarem, o que irá acontecer com elas. Trabalharem o tempo todo com medo de o que vão achar da minha aparência, porque o mercado é muito machista em relação a isso, né? A gente precisa o tempo todo parecer extremamente feminina, extremamente alinhada. Isso é o machismo operando, porque homens não têm essa mesma perspectiva em relação à sua imagem, né? Acho que no ambiente do próprio da advocacia a gente consegue perceber isso, né? O homem bota uma camisa branca, uma gravata, um terninho, tá ótimo. A mulher não. Se tiver um fio de cabelo fora do lugar, o comentário tá vendo a doutora fulana? Nossa, que mulher desajeitada. Ninguém fala isso da gravata que não tá combinando, dos homens, né? Ou se acontece, não são comentários gerais. Então, esse tipo de comportamento machista que as pessoas podem entender, mas isso é só uma brincadeirinha, né? Mas reflete muito no profissionalismo da pessoa, porque passa a imagem de que nós não estamos sendo profissional naquele ambiente. Ninguém merece, além de todas as preocupações que nós temos no ambiente de trabalho, ainda passar amanhã se questionando com que roupa eu vou trabalhar para não ser lida como alguém incompetente, né? Isso é que a gente chama, inclusive, de carga mental nas mulheres, esse excesso de coisas que as mulheres precisam fazer
para além do trabalho, ou seja, além de dar conta do trabalho, existe um monte de coisa na cabeça dessas mulheres, né? E se eu falar com o meu patrão e for educada com ele e ele sentir que eu estou dando em cima dele ou estou dando abertura para que ele venha me convidar para sair e tomar um drink, né? Esse tipo de comportamento, ele não deve acontecer em ambientes corporativos. A gente deve ter uma política de zero machismo, né? Mas infelizmente não acontece. E os dados mostram que a inclusão, ela está acontecendo timidamente e que a gente precisa não apenas incluir, que essa é a grande discussão a partir desses dados. Não basta ter uma pessoa trans no meu quadro, não basta eu ter 40% da minha empresa formada por mulheres. A gente precisa acabar com a cultura machista, com a cultura transfóbica, com a cultura racista dentro da empresa, porque ter pessoas negras trabalhando, ter mulheres trabalhando, ter a comunidade LGBTQIAP+ trabalhando, não significa dizer que aquela empresa ela tem um compromisso firmado com o fim dessas opressões. Então, não basta contratar, é preciso implementar uma cultura de diversidade e inclusão dentro desses ambientes. É esse o desafio que a gente tem tentado, né, enfrentar dentro dos ambientes corporativos, no serviço público, em todos os espaços de maneira geral. Eu só queria complementar a fala, Letícia, de que não é só a questão da roupa, da vestimenta, tá? Tem a questão das rugas, tem a questão dos cabelos brancos, né? Que aí você tem que ficar refém, eu já desisti de ficar refém de tintas, né? Porque a mulher, depois de uma determinada idade, ela é convidada a cuidar. Então, assim, no caso, eu tenho uma neta. Por que você não vai cuidar da neta? Né? Será que não tem outra coisa para você fazer? Você já pensou em fazer alguma outra coisa, assim, que você goste mais do que trabalhar? Então, de modo geral, e isso eu ouço na minha família, né? Então, assim, de modo geral, existe sim uma expectativa na sociedade, não só nas organizações, na sociedade, de que a partir de uma determinada idade, então eu falo como sendo pertencente a essa minoria mesmo, né? A partir de uma determinada idade, você não tem espaço nas organizações, você não precisaria estar nas organizações, você poderia estar fazendo alguma outra coisa. Então é isso. A gente enfrenta, sim, uma série de desafios e por isso que é importante ter uma cultura de diversidade, mas, assim, que faça parte da estratégia da organização, até para que essa pessoa se sinta bem, né, nesse espaço. Muito bom. Eu tenho ainda uns minutinhos, eu queria fazer uma pergunta, pode ser respondida por qualquer uma das professoras, sobre quais são as maiores dificuldades de uma pessoa trans ao realizar uma entrevista de emprego, por exemplo, né? E que isso, a professora Elizabeth, especialista em RH, não é mesmo? E eu vejo que a dificuldade começa na entrada, não é mesmo, professora Letícia? Então, eu gostaria que se vocês puderem responder a essa pergunta, eu acho que é interessante para a nossa assistência. É muito interessante, porque, na verdade, o entrave, ele começa no processo de entrevista, né? Porque muitas vezes as pessoas não são chamadas para entrevista por conta de uma documentação que aparece com 2 nomes, por exemplo. Se é uma pessoa que não é retificada ou que retificou, mas ainda não teve tempo, eu retifiquei minha identidade, mas ainda não consegui retificar o meu diploma, né? E aí
eu vou concorrer, apresento a identidade com o meu nome, que é o nome agora que eu utilizo, mas as minhas certificações de trabalho estão com o nome masculino. E aí, quando você vê aquela incongruência, ali já começa o processo de exclusão, né? Então, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Já vi algumas pessoas trans comentando que enviam currículo sem foto, porque a foto pode denunciar que ela é uma pessoa trans e aquilo já impede que ela seja chamada para entrevista. Ou seja, existem já estratégias que estão sendo utilizadas para a pessoa chegar à entrevista, porque raramente a gente consegue chegar nessa etapa. Às vezes a pessoa preenche, sei lá, um formulário, uma ficha, e aí pelo que ela preenche, ela é convidada, mas quando chega, aí começa o freamento da participação dela, né? As frases de sempre que são de praxe, infelizmente, dos serviços de RH, né? Houve um equívoco, a gente não está mais precisando da vaga, a vaga já foi preenchida. Entendendo melhor o seu perfil, eu acredito que não é o seu perfil que nós estamos procurando na nossa empresa, ou seja, um perfil de uma pessoa trans, não é um perfil que a nossa empresa quer contratar, né? Então, não é que não é o perfil profissional, porque o que deveria ser avaliado é o perfil profissional. Mas, sem dúvida, o principal desafio para pessoas trans é ser respeitada com o uso do nome que a pessoa escolhe e, consequentemente, dos pronomes, né? Que, inclusive, foi uma discussão que ficou aí meio que em alta, né? Com a participação da Linda Quebrada no BBB. Isso levantou toda uma discussão na internet. Isso para quem assiste e para quem não assiste, porque eu, por exemplo, não assisto, mas a informação chegou até mim, as pessoas perguntavam para mim. E eu percebo também que depois da participação da Lin, as pessoas que assistem o programa, elas começaram a ficar um pouquinho mais atentas em relação aos pronomes. É como se elas associassem assim, tem aquela participante lá do BBB que chamam de ela, é para chamar de ela, né? A Letícia também é assim, a gente tem que chamar de ela, né? Entendi, né? Ou seja, parece que tem que passar na televisão, numa mídia global, né? Para que as pessoas comecem a questionar e a entender o uso apropriado dos pronomes. Então, com certeza, porque isso nos desestabiliza emocionalmente. Então, uma entrevista de emprego já é algo que, por si só, desestabiliza a pessoa, porque você tem uma série de expectativas em relação àquele trabalho, né? E aí, quando você chega na entrevista, você começa a ser desrespeitada. Então, isso vai somar a um desequilíbrio que já existe na pessoa que está sendo entrevistada. E aí você se coloca numa posição bastante delicada de corrigir o seu entrevistador, a sua entrevistadora, né? Que já na entrevista há uma relação de poder. O entrevistador, ele está com uma vaga e eu quero aquela vaga. E aí eu chego na entrevista, ele começa a me tratar como ele, na minha cabeça eu penso, eu corrijo e boto em risco essa vaga, ou eu deixo ele me tratar no masculino? E se ele começa a me tratar no masculino agora, e eu vou viver uma rotina nessa empresa sendo desrespeitada em relação ao meu pronome, eu vou conseguir sustentar esse lugar, né? Então, isso acaba sendo colocado como um peso. Então, eu acredito que o maior desafio é nós nos conscientizarmos, né, da necessidade, da importância fundamental de respeitar o nome que as pessoas escolhem para ser chamadas e, de acordo com esse nome, tratar com os pronomes que sejam adequados. Eu só acrescentaria que quando a gente elabora uma política de inclusão, a gente tem que pensar em todas as etapas da jornada. E essa questão de como você vai atrair, de como a organização vai atrair candidatos, também já faz toda a diferença, né? E depois, quando chama para os diferentes processos. Então, tem que ser um cuidado já desde do início, né? Para que, de fato, essa pessoa se sinta incluída na organização e seja respeitada e que possa se expressar, né, da forma como deseja. Então, eu acho que algumas organizações já estão se posicionando dessa forma,
a Pulse já se posiciona dessa forma, né, de inclusão, mas eu penso assim que, de modo geral, ainda temos um longo processo pela frente. Muito bom, muito bom. Bem, o tema de inclusão e diversidade é amplíssimo, não dá para a gente discutir em uma hora, não é mesmo? Então, eu agradeço muitíssimo as professoras Elizabeth e Letícia, foi excelente o evento, e eu prometo que no futuro a gente faça aqui na ASP um evento só para tratar de inclusão e diversidade, talvez mais de um dia até, não é mesmo? Porque isso é fundamental para nosso aprimoramento como seres humanos e como sociedade, não é mesmo? Então, eu agradeço a nossa assistência e eu vou encerrando aqui o nosso painel, esperando revê-las em breve. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço a oportunidade, tá? Muito obrigada, prazer. Gente, foi um prazer. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way I'm not a pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled a rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my